tranquilo? Todo mundo tranquilo? Então, tá ótimo. Bom, agora a gente tem o nosso painel, que o tema dele é conhecimento líquido para gigantes. E realmente o pessoal que vai vir aqui são gigantes. Estamos com 4 lugares aqui, é o quarteto fantástico que a gente reuniu aqui. O pessoal que tem bastante tempo de mercado, bastante conhecimento, bastante coisa para compartilhar. Eu vou começar chamando o primeiro, que é eu procurei o perfil dele na internet, não consigo mais pensar em outra coisa que não seja chamar de professor Wagner, que é o Wagner Cassimiro, da Expresso 3. Já vamos aplaudir bastante aí. Isso eu vou ter que ver, porque é bastante nome, tá, gente? Então, não é legal eu errar. Agora, a Patrícia Coimbra, que é da Sul América, uma empresa a gente conversando no almoço lá, são 123 anos. Então, você pensa o quão trabalhoso não é começar uma transformação digital nessa empresa, e ela é uma pessoa que está nessa função aí, acredito que ela esteja se saindo muito bem. Ela vai contar um pouco para a gente de como que está sendo isso também. Patrícia. Mais uma mulher, muito bom. Achei legal que tá muito bem dividido aqui, meio a meio, 2 mulheres e 2 rapazes. A próxima é a Raquel Brandão, que ela é superintendente de atração e desenvolvimento do Itaú. Eu acredito que seja um cargo importante. Ainda mais quando se fala de uma empresa com mais de 100 mil pessoas e muitos anos aí de mercado, um dos maiores bancos do Brasil. Muito, muito contente de ter você aqui também, tá? E, por último e não menos importante, o Alexandre Santilli, que é fundador da Ferolab, foi CEO e é um cara que sabe muito de educação corporativa. Então, muito bem-vindo aí. Por favor, fica à vontade. E agora, o Wagner vai dar uma introduçãozinha antes de a gente começar esse painel. Ele vai dar um resumo aí do tema para a gente, e eu vou passar a palavra para ele. Por favor, Wagner. Mais palmas, né, gente? Pô, o pessoal merece. Olá, pessoal. Tá sentado, em pé. A gente tem aqui uma proposta diferente. A gente vai fazer um jogralzinho. Brincadeira, não vai ter apresentação, não vai ter aqui falas muito longas. A gente realmente vai bater um papo e também coletar muitas perguntas de vocês para interagir aqui à roda, né? Antes de tudo, gostaria de agradecer aí o pessoal da Score pelo convite para conduzir essa mesa aqui, que tem um alto peso, uma alta relevância aqui em termos de organizações e de experiências. Vou falar uma breve introdução antes de passar para a primeira pergunta. De certa forma, hoje, a constante é a mudança. Saiu uma pesquisa da Harvard nesse ano, que 86% das organizações elas estão vivenciando ou vivenciaram nos últimos tempos uma mudança significativa dentro da sua organização. Basicamente, aquelas que não mudam são aquelas que estão no monopólio ou são organizações governamentais. E aí, se a gente pega o contexto de como as coisas evoluíram na educação corporativa, a gente chega num momento de ruptura. Ou seja, no passado, até a década de 90, a gente era um mero retirador de pedido, a gente ia lá, praticava o LNT, tinha a demanda coletiva, rodava um treinamento na sala de aula, e daí da década de 90, no final da década de 90 para cá, quando realmente evolui o conceito da educação corporativa, realmente conectando estratégia a portfólio de soluções educacionais, a gente começa, então, a ter uma ponte e entregar realmente um valor mais significativo para a organização. Só que, de certa forma, esse modelo, ele preponderou e ainda é o mais relevante nos dias de hoje. Só que quando a gente pega todas essas mudanças cada vez mais rápidas, né? O Macron falou um depoimento super interessante, o que é o presidente da França, a gente está vivendo os dias mais tranquilos se compararmos com o que vem pela frente.
Então, se você acha que a montanha-russa está acelerada, ela só tende a piorar. E não dá para falar, para que eu quero descer. Não existe isso nesse parque de diversões. Enfim, e aí quando a gente vai para esse novo contexto de mudanças constantes, a gente se pergunta que será que modelos hierárquicos, centralizados e, de certa forma, um pouco mais burocráticos, eles conseguem corresponder na velocidade que o negócio precisa? E aí, quando a gente pega e observa organizações como o Google, como o Mastercard, como o Citigroup, etc., diversas organizações, eles começaram o quê? A apostar num protagonismo na aprendizagem, a proporcionar autonomia para os aprendizes, dando todo o recurso, o contexto, a disponibilidade e todo o incentivo para que isso acontecesse, né? Então, de certa forma, a gente está vivenciando aí uma migração de um modelo de educação corporativa, onde ela é a direcionadora exclusiva e, de certa forma, condutora da aprendizagem, enquanto os colaboradores são passivos, para um modelo um pouco mais que proporciona autonomia e o crescimento das pessoas na velocidade que elas esperam e querem crescer dentro das organizações. Bem, e aí quando a gente fala disso, a gente tem alguns impactos e algumas mudanças. O primeiro, obviamente, é a migração da capacitação para a valorização da transferência da aprendizagem para a prática e também da sustentação da aprendizagem. Quando a gente viu aqui no começo o caso do Nubank, o caso do Via Varejo, a gente está exatamente trazendo conhecimento para as pontas, ou seja, eu não preciso parar para fazer o evento. O processo de aprendizagem está embutido dentro do contexto e do fluxo de trabalho. E essa é a melhor forma de aprender, porque você está aprendendo de forma contextualizada e na maneira exatamente que você necessita, e isso faz com que você realmente retenha esse conhecimento. E aí, só que ao mesmo ponto, ao mesmo tempo, são propostas diferentes, porque aqui eu estou falando da rede, da força comercial, ali é performance, é indicador na veia, e aqui é muito mais um desenvolvimento amplo para ganhar competências de maior complexidade e ter uma contribuição diferenciada para a organização. Então, aí, a primeira mudança que a gente está tendo aí, quando a gente fala da migração da educação corporativa para essa nova cultura de aprendizagem, o primeiro passo é esse, é dar capacitação para a transferência, para a questão aí da sustentação desse ambiente de aprendizagem, né? Quando a gente vai para o segundo, a gente está trabalhando aí todo um aspecto de migrar de conteúdos para criar verdadeiras vivências e experiências de aprendizagem. A pessoa aprende fazendo. Se a gente primeiro ensinar e depois esperar que ela aplique, mais aí do que ela aprendeu, ela vai ser perdida, né? Tem a curva de esquecimento de Ebbinghaus, que diz que 80% a pessoa perde, ela não lembra depois de 30 dias. Então, daqui a um mês, vocês vão perceber que vocês vão lembrar somente 20%. A cor da Carla, que estava combinando com o Nubank, né? Alguns detalhes mínimos a gente vai perceber e vai lembrar. Outros, uma boa parte deles vão ser esquecidos. Então, imagina o ROI, o Santilli vai explorar muito disso, imagina um ROI, sendo que 80% é perdido nos primeiros 30 dias, né? E daí, além dessa migração de conteúdo para experiências, a gente também volta ao velho mote inicial, a realmente alinhar a aprendizagem à performance, a resultados. E aí, quando a gente fala disso, a gente tem que mudar todo o nosso mindset, ou seja, primeiro, a nossa entrega não é só capacitação, logo, o nosso escopo de diagnóstico são problemas de negócios. Quando a gente pega casos onde, na Via Varejo e no Nubank, ficou claro que as fronteiras foram quebradas. O RH ali veio o COO apresentar. Então, houve uma ótima integração entre as pessoas do learning, do RH, com quem está no front do negócio, quem está ali sofrendo as dores. Então, quando acontece a sinergia, onde eu não quero calcular o ROI do meu treinamento, não, a gente está num processo de mudança, e essa é a mudança que vai ser depois mensurada, um esforço coletivo, né? Afinal, está todo mundo junto e misturado nesse negócio. Então, eu não vou querer explorar todos os pontos aqui desse conceito, eu gostaria mais de provocar um debate inicial
e aí transferir para o Santilli. O Santilli é uma das pessoas que mais entendem de educação corporativa no Brasil. Ele tem o dobro da minha experiência aqui, foi presidente e fundador da maior empresa de educação corporativa. E aí eu queria perguntar para o Santilli o seguinte: dentro de todas as experiências que você acompanhou, em várias organizações que você atendeu, quais são esses principais desafios das empresas, quais são as principais dores da educação corporativa? Obrigado, Wagner, obrigado pelo convite de estar aqui, do Luiz, do Rico. Primeiro, você fala que você tem o dobro, eu tenho o dobro da sua experiência, é sacanagem, porque dá a impressão que eu sou tão... Mas, na verdade, a gente começou lá em 92, quando a gente fundou o Lab, né, da época do retroprojetor ainda, né? Quem que sabe o que é retroprojetor? Quem não souber, vai no Google, retroprojetor, imagens, você vai ver, parece um ET, assim, né? Então, a gente organizava treinamento corporativo, então tinha que ligar o retroprojetor, e quando chegava o professor, o palestrante, tinha que olhar, né, se todas as transparências dele estavam lá, de acordo com a gente combinou, né? Então, ia mexendo, coloca essa, não coloca essa, então essa era um pouco da nossa vida. E agora, esse ano, em junho, eu e o Conrado, a gente vendeu a nossa participação da Ferolab, por isso que está aí fundador, né? Fui CEO, a gente vendeu a participação da Ferolab. Então, a gente conviveu, enfim, esse tempo todo trabalhando com educação corporativa, e um dos pontos que sempre chamou nossa atenção, desde o início, né, lá atrás, que sempre foi uma área que, de certa forma, nunca foi muito cobrada pelo retorno do investimento, pelo resultado. Obviamente, isso está mudando, a gente é cada vez mais cobrado por isso, mas sempre foi uma área que não tinha essa disciplina de ir atrás, efetivamente, do qual o retorno do investimento. E eu lembro que, na época, a área, principalmente do RH, né, que contratava a gente, era formada por pessoas que não olhavam, que não tinham essa formação tanto de negócios. E quando a gente começou, por ter feito administração e tal, a gente começou a empresa, inclusive na GV, quando a gente era aluno da GV ainda, a gente tinha essa cabeça mais de negócio, então a gente conseguia falar a linguagem do solicitante da demanda e começava a entender, bom, mas para que você quer fazer isso? Quanto você vai investir? Qual é o teu retorno? E assim, de alguma forma, começou a incutir isso na cabeça das pessoas. Agora, vocês imaginam fazer isso sem tecnologia, né? Então, a gente precisava, ainda hoje precisa, mas precisava do envolvimento de gestor, de pares, do chefe, do CEO da empresa, para tentar extrair o maior valor possível. Tanto que, numa época, a gente trouxe o 6Ds também, que é uma metodologia bastante relevante aí nessa área de educação corporativa, mas o esforço para fazer isso na época era muito maior. E o que a gente percebe hoje, né, vivendo essa transformação digital, tanto na pele, lá na Ferolab, quanto com os clientes que solicitam e estão nessa fase de transformação, a gente percebe que a tecnologia pode ajudar bastante. E que ainda hoje tem muito desperdício do orçamento de educação corporativa. Tanto na questão da parte logística, de conteúdo, tem um valor que a gente não mensura aqui, mas é o tempo, quanto custa o tempo das pessoas quando estão fazendo algum tipo de treinamento, seja em sala de aula, seja online, não importa. Então, isso não é mensurado. Então, tem ainda muita oportunidade de usar a tecnologia, né, de machine learning, de recomendação, de inteligência artificial, enfim, várias coisas que a gente viu aqui hoje, já sendo, né, que o Paulo e a Carla colocaram muito bem, para a gente conseguir extrair, fazer mais com menos e também conseguir mensurar esse retorno. Então, acho que o desafio e oportunidade hoje na educação é essa, né? Como que a gente consegue fazer mais com menos recursos e tendo mais impacto e mensurando esse impacto. Então, acho que é um pouco do que você falou, né, Wagner? Quer dizer, as coisas mudaram bastante, a gente está cada vez mais preocupado não só com o dinheiro, com o bolso, mas também com o tempo das pessoas, que é cada vez mais escasso nesse sentido. Legal. E aí, Raquel e Patrícia, e os desafios que vocês têm no Itaú e também na Sul-América? Bom, primeiro, obrigada, pessoal da SCOR, por ter nos convidado para estar aqui hoje. É um prazer estar falando um pouquinho da minha experiência sobre o Itaú com vocês. Gostei muito do que ele falou, né, da questão, porque eu acho que a primeira coisa que a gente precisa saber é fazer uma boa pergunta. Isso tem uma frase que eu abri
uma apresentação recentemente que ela fala que a última coisa que uma máquina vai aprender a fazer bem é uma boa pergunta, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante da gente ter, né? Porque é a relevância de quem você traz, é a relevância do que você treina e para que você treina, mas a última pergunta é sempre feita por uma pessoa, e eu acho que o RH tem que saber fazer muito bem essas perguntas de qual é o problema. Então, no momento que você está numa transformação tão grande, a gente vê uma euforia, né? Nossa, eu preciso ter um treinamento de transformação digital, eu preciso ter um treinamento de Agile, eu preciso ter um treinamento de Design Thinking, mas qual é o seu problema, né? Eu acho que esse é o principal desafio que eu vejo da gente saber fazer as boas perguntas para ter um bom retorno do ponto de vista de treinamento. Falando um pouco assim do que a gente está vivendo, eu acho que, sem dúvida, foi falado aqui já hoje, é um momento de transformação em tudo, né? No consumidor, nas pessoas, na tecnologia. E quando a gente fala de uma empresa que tem o número de milhões de clientes que a gente tem, com quase 100 mil colaboradores, é muita mudança, né, que tá acontecendo. E isso, sem dúvida nenhuma, traz um desafio enorme. Então, olhando, né, para dentro do Itaú, a gente começou essa mudança realmente redefinindo o propósito, que é algo que a gente acredita. E para mim é muito interessante que, apesar de eu ser de engenharia, eu sou engenheira de formação, estou em RH há muitos anos, eu sou engenheira de formação, eu, anteriormente, no meu começo de carreira, eu nunca tinha sonhado trabalhar num banco, né? Nunca tinha sonhado, achava esse negócio, né? Nossa, quer ganhar dinheiro. Eu associava com algo que talvez não fosse tão positivo. E o propósito do Itaú me deixa realmente super apaixonado, né? E nem todo mundo que lê no primeiro momento entende, né? Porque é a capacidade de transformar realmente a vida das pessoas. Então, você, no momento, como é que a gente consegue mover as pessoas para elas crescerem, para as empresas crescerem, e assim você contribuir com a sociedade. Então, hoje eu olho e falo, nossa, eu estava errada, né? Agora eu entendo como realmente esse propósito tem sentido hoje para mim. A gente tem impacto enorme, e como é que a gente faz para mover isso, né? E eu acho que a nossa mudança está sendo muito de dentro para fora. Eu acredito muito que, assim, essa questão do propósito, acreditar que a gente é gente que move gente, e tudo que a gente precisa para ser essas pessoas e entregar tudo isso para a sociedade. E aí, quando a gente olha para as frentes prioritárias que estão no banco como um todo, está a transformação digital, está a centralidade do cliente e está lá realmente as pessoas, porque a gente acredita que é através delas que a gente vai fazer isso. E aí tem algumas frentes muito claras que a gente está trabalhando, né? Uma delas é a experiência do colaborador. Então, a gente tem trabalhado realmente a experiência do colaborador desde antes dele ser, né, contratado até o final, e aí realmente com metodologia e como é que a gente pode melhorar, acreditando que a gente tem que ter ele realmente acreditando no nosso propósito e dando uma proposta de valor que ele consiga replicar isso também para os nossos clientes, né? Então, assim, a ideia, eu tenho que ter ele feliz para ele tratar muito bem também meu cliente. A gente tem trabalhado muito com autonomia. Então, essa é uma temática que, principalmente para o próximo ano, está sendo muito trabalhado. Então, quando a gente pensa em autonomia numa empresa com alguns funcionários, ela tem uma complexidade. Quando a gente pensa em 95 mil, e já com milhões de regras e com todo um legado acontecendo, tem uma complexidade muito grande. Mas é muito legal você pensar que, para trabalhar a autonomia, você tem que trabalhar as relações de confiança. Então, isso é uma outra temática que a gente tem trabalhado, e aí a gente fala que treinamento e cultura se falam muito. Outra frente muito forte é de diversidade. Então, a gente tem uma diversidade enorme dentro, uma diversidade enorme nos clientes. Então, diversidade é uma pauta
super prioritária, então a gente tem trabalhado o viés, então o viés tem sido uma temática que a gente está trabalhando com os nossos executivos, ferramentas de recrutamento, treinamento para como a gente fazer para conseguir atrair essas pessoas. Então, é muito interessante que a gente, em alguns experimentos, a gente descobriu que tem gente que não quer trabalhar, nem se vê trabalhando com a gente. Então, não é que a gente não vai atrás deles, eles sequer se imaginam trabalhando com a gente. Então, como é que a gente também trabalha essa percepção? E tem uma questão na gestão de pessoas que eu gosto muito, que é trabalhar o melhor de cada um e o melhor de todos nós, né? São duas frases que a gente tem usado muito. E o melhor de cada um é onde entra a diversidade, então onde quer que cada um seja quem é cada um, né? Então a gente precisa trabalhar muito cultura, trabalhar muito diversidade. Para isso, tem algumas coisas bem práticas que já foram colocadas, como o dress code. Então, quando você pensa num banco como o Itaú, você imagina todo mundo de terno, bico fino. Então, não. Então, isso foi realmente mudado. Isso, quem conhece um pouco mais banco sabe que isso é pode parecer simples para algumas empresas e para algumas startups, mas para o Itaú não é tão simples. Então, a gente tem que saber lidar com os dois, porque também tem gente que quer continuar indo de terno e bico fino, e está tudo bem, e a gente tem que ter toda essa diversidade lá dentro, né? Outra questão, os ambientes e também toda a questão de comunidades, que eu acho que aprender a lidar. Uma coisa, a empresa nasceu com comunidades e no modelo ágil. Outra coisa, ela reconhecer que ela precisa evoluir para esse caminho e ter os dois modelos trabalhando juntos. Eu acho que aí, falando de capacitação, eu acho que tem o maior desafio. É uma empresa de um negócio muito consolidado, que sabe que no momento de transformação ela precisa mudar muito rápido. Você precisa e exige dos executivos e dos funcionários competências, tanto de um negócio maduro, quanto de um negócio que precisa escalar e inovar. Então, acho que tem sido muito esse é o nosso desafio. Como é que eu continuo entendendo que eu tenho um negócio para suportar, mas que eu também preciso desenvolver habilidades ágeis de um negócio que está sendo escalado. Legal. Patrícia, de certa forma, tanto o setor financeiro quanto o setor de seguros, ele está vivenciando uma grande transformação, né? Porque com a economia do compartilhamento mudou toda a relação da pessoa com o bem. Você pega para um menino mais novo, assim, o sonho dele é ter um celular legal, não é ter mais o carro, porque o transporte ele resolve isso de alguma coisa. Também a questão de viajar, para que ele vai ter uma casa na praia se ele pode visitar todas as praias pelo Airbnb? Como é que é essa relação da pessoa com o seu bem está transformando o setor de seguros e quais são os impactos gerados internamente para você promover essas mudanças com grande sucesso? Boa tarde, obrigada aí por estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Quando eu ouvi a Carla falando que os valores vieram do fundador e dos 15 primeiros funcionários, eu falei, poxa, a gente tem 123 anos, eles já morreram. Então, nós estamos na 5ª geração, e aí, se a gente quer falar de transformação, a gente tem 123 anos de transformação. Então, é um mundo novo a cada dia, com clientes, com funcionários, enfim, com todo esse grupão aí diferente, com expectativas diferentes. Então, acho que assim, a grande sacada que a gente tem é usar muito o E ao invés do ou. Toda vez que a gente pensa numa empresa grande, a gente pensa assim, tem que mudar tudo para o digital, tudo para o novo. Agora, tudo é novo. Enquanto a gente tem uma entrega absurda de dia a dia, um negócio enorme, né, o investidor batendo na porta a cada 3 meses. Então, assim, você tem que ter um olhar aqui, no agora, e um olhar no que vem. E como é que a gente faz essa gestão de grana? Grana é prioridade. Onde você põe a sua grana é onde você está priorizando. Então, como eu cuido da grana a gente brinca lá, que é o baú, que é o BAU, é o business as usual. Como é que a gente cuida do baú e, ao mesmo tempo, a gente cuida do quê?
do dia a dia, de toda essa transformação que está vindo e que também está batendo na porta. Então, como é que a gente está lidando com isso? A gente, sim, tem coisas super caretas. Temos. Porque a gente tem o corretor novo, o corretor nova geração, e tem o corredor tradicional, aquele que é o varejão, aquele que é o atacado, e a gente tem que olhar eles, e eles têm demandas diferentes na hora do relacionamento, na hora da interlocução. Não necessariamente vai ser o bobaio que ele vai ficar super, uau! Não é, eu quero conversar e bater e tomar um chopp com você. E tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um corretor nova geração, que é um relacionamento digital. E eu vou ter que trabalhar nesses mundos diferentes. A grande transformação nossa é ter dentro do nosso core, do nosso coração de negócio, que são vários, né? A gente é multilinha, a gente atua em saúde, odonto, auto, massificados, investimentos, vida, previdência, capitalização, que são demandas de negócio também completamente diferentes, com capacidades diferentes. Como é que eu trago os diferentes clientes, os diferentes corretores, os diferentes hospitais e prestadores, oficinas, que é uma cadeia de valor complexa, né? Como é que eu trago todo mundo para desenvolver o novo, mas principalmente cuidar do que está aí. Porque eu acabei de fazer um call de resultado e daqui a 3 meses eu tenho outro. Então, se eu só começar a falar do mundo novo que está vindo, eu morro. E se eu só cuidar do mundo de agora e não olhar o novo, eu morro. Então, é trazer todos esses stakeholders juntos para a gente fazer essa transformação junto, priorizando o dinheiro. Priorizando o dinheiro e priorizando, consequentemente, o foco. Tá? E isso é para tudo. E quando a gente estava falando aqui de desenvolvimento, a gente acredita muito, a gente tem uma cultura, e eu acho que é muito legal, porque cada empresa aqui tem um DNA e tem um jeitão de fazer as coisas. Ninguém vai ter a fórmula. Se todo mundo veio aqui para ter a fórmula do sucesso, é uma frustração, porque qualquer lugar que vocês forem, não tem. Como é que eu uso todas essas referências e adequo a minha realidade, ao meu desafio, ao meu negócio. E desenvolvimento é a mesma coisa. O que a gente acredita? O desenvolvimento é o desenvolvimento que acontece na hora, no dia a dia. Então, o que é necessário para entregar este desafio? Da onde eu pego, se é mobile, se é LMS, se é conversando, se é uma mentoria, se é conversar com o cliente, né? Lá na outra empresa que trabalhei, era o TBC, tira a bunda da cadeira. Então, vai lá, vai falar com o cara, entendeu? É simples assim. Então, como é que você, de alguma forma, faz o desenvolvimento que é necessário para aquele desafio. E não fica inventando muito. Não inventa. É mais trabalho, cara. Viabiliza a tua equipe, viabiliza o tempo. E mais do que o tempo nessa antilha, é a atenção. Tempo, para mim, já era. É a atenção. É 1 minuto para todo mundo, mas como você quer usar esse 1 minuto? Vocês podem agora estar olhando para mim e falando assim, eu tenho que pagar aquela conta, daqui a pouco tem que sair, como é que eu saio daqui, vai chover, não vai? Ou vocês podem estar ouvindo a gente falando assim, estou com atenção em vocês. Então, é atenção, não é o tempo. O tempo, para mim, não diz nada. Então, para você ter atenção, o desenvolvimento tem que ser o necessário para a entrega do seu negócio. Nada mais a gente vai botar nenhum dinheiro. Nenhum. Então, resumidamente, é o E, pensem no E. Toda vez que alguém falar alguma coisa, ok, não é ok e mais. Mas, né? A grande dificuldade da priorização, que no fundo é a grande beleza do E, mas você vai ter que priorizar nesse mundo velho e um mundo novo que se juntam no presente. E tudo que foi de desenvolvimento, mais do que a forma, que pode ser muito legal com o mindset antigo, né? A gente tem muitas formas bonitas de fazer a mesma coisa. Eu acho assim, é fazer de fato o que vai fazer a diferença para o seu cliente, para o seu negócio, para os seus stakeholders. Que aí o que a Raquel falou, para que a gente vai fazer isso? Para quê? Essa é a pergunta que ninguém faz. Todo mundo sai correndo para fazer como? Um como bonito, um como legal, que vai dar mó ibope. Funciona por um tempo. Depois, né, você começa a engasgar. Então, para mim, a primeira pergunta é para que a gente vai fazer isso? E essa é uma forma muito diferente de operar, porque está todo mundo no fluxo, né? Todo mundo tocando.
Então, acho que esses são os desafios que a gente vem e não tem resposta certa. Para cada desafio, é uma resposta diferente lá para a gente. Eu concordo com sua contribuição, ainda mais no não descartar o ou, sobretudo quando a gente está falando às vezes, novas tecnologias e a gente abandona coisas que o tradicional, de certa forma, estava cumprindo com a sua necessidade. E, às vezes, as pessoas vão muito por termos de estar todo mundo fazendo, eu quero igual, e aí você pode cometer um erro de não adequar a sua realidade ou a sua cultura, né? Bem, fazer uma pergunta para o Santilli, que ele está quietinho ali, ele está esperando uma pergunta. Santilli, grandes poderes, grandes responsabilidades. De certa forma, quando a gente fala em trazer autonomia da pessoa no desenvolvimento, sobretudo para você que está estudando lifelong learning agora, como é que a gente pode estimular que ele realmente sinta isso na pele? Porque, às vezes, é fácil a gente falar, não, vamos disponibilizar os recursos, as pessoas vão utilizar, elas vão aprender porque elas querem, e quando a gente vai ver, tipo aquela coisa de administração, tem o X e o Y, uma parte faz por livre vontade e a outra espera ser empurrada. Como é que você enxerga isso? Boa pergunta. Na verdade, essa questão do engajamento sempre foi um problema, né? Então, em curso presencial, sempre tem aquela dúvida, né? Eu vou obrigar as pessoas a irem ou eu abro para quem quiser vai. Então, quando a gente abre, a gente fica com medo que não vai ninguém, né? Que se mobilizou uma estrutura enorme, aparecem 3 pessoas. Quando você obriga, sabe que o cara vai chegar lá, vai submergir por algum tempo, vai ficar pensando em outras coisas e não vai estar prestando atenção, que é a questão da atenção. Então, tem a questão da presença, né, de física, não só física, mas de mente e atenção também. Então, esse sempre foi o grande dilema da educação corporativa, porque quem está pagando a conta, normalmente, não é a pessoa que está lá, é a empresa, que acha que aquilo é importante para você. Não necessariamente você acha aquilo importante. Então, o engajamento começa daí, né? Primeiro, a gente entender o que é importante para as pessoas. A gente sempre supõe, como RH e como gestor, que o treinamento é a solução. Então, é muito fácil, né? O gestor fala assim, porque treinamento é fácil, entre aspas, de fazer e sai da mão dele, ele delega. Não, vamos fazer um treinamento que resolve. Então, ele delega para alguém lá do RH, está fazendo treinamento, ele resolveu o problema dele. Nem sempre é a solução, por isso que as pessoas ficam desengajadas, podem até estar lá de corpo, mas não estão de alma, e você não consegue medir necessariamente esse resultado. Então, o que a gente tem visto em relação a engajamento? É usando tecnologia, né, um pouco até do caso que o Paulo falou, para entender que problema que esse cara ele tem ou ele vai ter daqui a pouco. Para já poder vir com a solução para ele antes que ele tenha que procurar aquilo. É que nem no nosso dia a dia. Você está com uma dúvida, uma dificuldade, o que você faz? Você vai pedir um curso? Não. Você vai fazer o quê? Você vai perguntar para alguém ou vai abrir lá o Google, ou sei lá o quê, pesquisar e perguntar, se é uma ferramenta, primeiro você olha. Então, com tecnologia eu consigo prever até que problema que ele pode ter em função de outras pessoas que já passaram por esse tipo de desafio ou por questões da empresa, etc. e tal. E mesmo eu consigo, com tecnologia, né, ler as perguntas que ele coloca, desde e-mail, Slack, WhatsApp, etc., para saber o que esse cara está procurando. E eu consigo prover o conteúdo da informação na hora para ele. Quer dizer, é como se a aprendizagem estivesse ali embedada no dia a dia de trabalho nele, né? que é o workplace learning, que é aquilo que ele consumir vai ser o que ele vai usar na hora. Aí ele está engajado, porque ele tem um problema para resolver. E não é aquilo que a empresa acha que ele precisa. Porque talvez ele até precise, mas talvez não seja naquela hora, seja daqui a um tempo. Então, é mais difícil engajar e ter essa atenção aí que você está falando. Em relação ao lifelong learning, o que a gente percebe, né? Esse assunto ele voltou, não vou dizer moda, mas ele voltou a ser falado bastante, por quê? Essa angústia que as empresas estão sentindo, né, do que como é que será que vai ser o meu negócio daqui para frente, as pessoas sentem em relação ao emprego delas também. Será que eu vou ter emprego com inteligência artificial? Eu fui outro dia num debate de planejadores de vida da parte financeira. Eu esqueci o nome, Life Planner. E o pessoal está discutindo exatamente essa questão da tecnologia. Pô, será que o Life Planner vai fazer sentido quando eu posso automatizar quase tudo? E aí está falando, bom, mas se não fizer, para que tipo de profissão que eu vou? O que eu preciso saber para mudar isso ou para me manter relevante nesse mercado? Então, as pessoas têm que não só aprender para entregar aquele dia a dia dela, porque o Life Planner ele tem uma meta para cumprir ali, mas assim, será que daqui a 5 ou 10 anos ele vai
está relevante ainda? Então, isso é alguma coisa que eu acho que hoje tem incentivado as pessoas a buscar mais informação para, eu preciso manter relevante, porque se eu depender, talvez, desta profissão só do jeito que ela é, eu não vou conseguir fazer como talvez o meu pai ou meu avô tenha feito, que faz uma boa faculdade, e é o suficiente para ele sustentar a família pelos próximos 20, 30 anos ou mais. E sem contar um detalhe, até estava falando disso sobre Life Planner, desculpa se estou me estendendo, mas eu lembrei agora que a gente vai viver mais tempo, também tem essa, né? Então, a gente vai viver talvez 100, 120 anos e está impactando a questão de aposentadoria e tudo. Quer dizer, como é que você vai, você precisa ter dinheiro, né, para viver mais e vai ter que fazer alguma coisa também. Então, tudo isso, de alguma forma, está na cabeça das pessoas, essa angústia. E aí eu acho que vem a importância do lifelong learning, como que a gente nas organizações consegue apoiar isso também, para conseguir que a pessoa evidentemente consiga entregar aquilo que ela precisa entregar no dia a dia. Então, acho que é um pouco desse cenário que a gente vê. Eu acho que hoje, com tecnologia, está muito mais fácil você conseguir atenção e engajar as pessoas do que, né, no treinamento meramente sala de aula, convoca as pessoas, aquela coisa toda. Só complementando, acho que falando de tecnologia assim, para a educação, acho que tanto a questão do próprio HR Analytics, de conseguir indicar mais o que as pessoas precisam, mas eu acredito muito na questão de conectar as pessoas, que é um pouco do case da Via Varejo e outros. Assim, eu li há um tempo atrás um case da Bain & Company que me impactou muito, que era sobre empresas familiares escalando e falando, né, da facilidade ou dificuldade de ser pequeno, de escalar. E aí ele falava assim, falou uma frase que me marcou muito, que a maior vantagem de você ser uma empresa grande é exatamente você conseguir aprender dentro da empresa. Você, com certeza, tem o teu benchmark interno quando você é muito grande. E aí parece que não, mas quando você é muito grande, também é difícil você conectar esses conhecimentos. Eu acho que aí tecnologia pode, sim, nos ajudar bastante, seja ajudando quem quer compartilhar, porque isso existe muito, quem quer naturalmente ser esse curador, quem quer naturalmente contribuir, como quem quer procurar, onde eu acho esse conhecimento aqui dentro, né? Então, acho que tecnologia pode e deve nos ajudar muito nessa frente, né? E eu acho que tem um desafio para quem está no RH, e que eu acho que ele tem que usar isso como oportunidade, né? Porque com a internet, com tudo, assim, as pessoas acham conhecimento onde elas quiserem. Então, assim, a gente achar que a gente vai ser uma área que vai ter um produto com todos os conhecimentos que a empresa precisa, eu acho que no mundo de hoje ele é impossível imaginar isso, eu não consigo nem imaginar. Acho que a gente consegue fazer boas curadorias, conectar as pessoas, ser um hub de conhecimento, que é uma visão muito que a gente tem colocado na nossa visão da nossa escola, assim, como é que a gente consegue ser um hub de conhecimento, como é que a gente consegue incentivar essa cultura de aprendizagem, que eu acho que é uma outra, né, de você contratar pessoas que gostam de aprender, contratar pessoas que gostam de compartilhar e tornar o ser humano ele tem que ser responsável ele é responsável pela vida dele, ele é responsável por esse desenvolvimento também. Mas o que a gente puder ajudar as pessoas também nessa angústia, eu acho que a gente pode ajudar, né? E eu acho que, sim, os executivos passam hoje por uma angústia nesse momento de transformação. Então, se a gente, de alguma forma, puder tornar isso mais brando, conectar as pessoas, eu acho que é um papel nobre que a educação corporativa pode colaborar. Legal. E se a gente fosse expandir esse escopo, perguntar primeiro para a Patrícia e depois para a Raquel. De certa forma, vocês não são gerentes de educação corporativa, vocês são superintendentes de outras áreas ou diretoras do RH inteiro. Então, vocês têm uma visão realmente mais top-down da situação. Como vocês veem o tema desenvolvimento organizacional como um todo e integrando todos esses subprocessos de gestão de pessoas para promover e tranquilizar e tornar essa transformação o mais suave possível? Tudo que é feito com relação à estratégia do negócio é uma discussão, é uma construção conjunta. Então, a gente não vê, porque muitas vezes, quantos são da área de pessoas, gente, RH? Quantos são? Então, tem um grupo
legal aqui, que trabalha com esse olhar. Todo mundo trabalha com gente, né? Acabou. Todo mundo trabalha com tecnologia, todo mundo trabalha com gente, todo mundo trabalha com negócio, mas quem tem esse olhar mais específico, né? Em geral, você tem uma discussão de negócio e depois sai correndo para tentar encaixar o que precisa treinar, o que precisa, se dá orçamento, se não dá. E o grande desafio é como é que você faz essa construção junto. Ponto de partida. Parte da estratégia é como é que eu me organizo financeiramente, como é que eu organizo o negócio, como é que eu organizo as capacidades para entregar isso. Então, o nosso posicionamento na Sul-América é cultura, gente, faz parte, está dentro da entrega da estratégia, está dentro da entrega do resultado. Então, qualquer coisa que a gente desenhar bem, a gente precisa agora de uma jornada de agendamento eletrônico. Bem, quem são as pessoas, como é que a gente dá a capacidade necessária para elas, como é que a gente organiza esse grupo, como é que esse grupo interage com os outros. Então, esse desenho é feito conjuntamente, mas é na partida, não é depois. Porque aí depois passou. E passou, aí o custo é maior. Porque ninguém sai fazendo conta, né, de quando você não alinha uma decisão. Sai aos trancos e barrancos, o custo é invisível. Ele volta, né? Porque a gente de seguro sabe que tudo que onera o sistema, depois volta e todo mundo paga. Todos nós pagamos, né? Então, ninguém faz a conta, mas quando você sai alinhado desde o início, a tecnologia, gente, negócio, distribuição, operação, investidor, o teu canal de distribuição, mesmo que ele não seja seu, o próprio corretor, é botar todo mundo embarcado para desenvolver uma solução legal. Então, de novo, eu não saio correndo, qual é o treinamento que é necessário para isso? Não, está na partida. E se não tiver que treinar ninguém, não vai treinar. É uma decisão nossa, conjunta, junto com o negócio. Então, eu tenho muito cabelo branco, mas não é por isso, não. Porque isso vai direto na partida. Direto na partida. E quando não me envolve, eu falo assim, gente, eu vou fazer o melhor possível, porque o meu trabalho aqui é viabilizar as pessoas e o negócio. Sempre. Sempre. A gente vai dar um jeito. Mas envolve desde o início. Envolve desde o início porque vai custar. Vai custar. E vai voltar para todo mundo, porque o resultado, no final das contas, vai diminuir. Não sei se ajuda, porque não tem muita ferramenta, não tem muito beabá, não tem muito processo. Começa desde o início, gente. Tenta estar antenado em todas as discussões estratégicas, em todas as grandes decisões de negócio. Eu faço parte do comitê executivo, faço parte de comitê de capital humano, faço parte de confederações, de associações, porque você tem que estar onde a coisa acontece. Se você não tiver, você vai estar na rabeira. E na rabeira, aí você vai virar o cara do treinamento. Raquel? Eu acho que é integrado mesmo, assim, perguntando como é que eu vejo a integração de treinamento com as outras frentes, assim. Primeiro, assim, qual a cultura que a gente quer ter para atender aquele negócio, né? Isso traz uma série de aspectos. Quem eu quero trazer, com que competências eu quero trazer, e aí você está falando de recrutamento. Quando você fala de treinamento, costumo muito olhar assim, quais são as competências que eu tenho aqui, então eu não preciso procurar lá fora tanto, então eu vou fomentar aqui dentro. E quais são as competências que eu estou precisando acoplar aqui no meu portfólio de pessoas? Esse é o que eu vou mais investir num recrutamento diferenciado e etc. Então, eu penso um pouco na integração de cultura, recrutamento, treinamento, e aí todas as avaliações e performance. A performance também, ela tem que... O modelo que você vai avaliar a performance, ele tem que estar muito conectado com a cultura que você quer ter, com o negócio. Então, a gente pode falar um pouco do que a gente está vivendo lá também. A gente tem várias comunidades, então o Itaú ele é conhecido por ser muito focado em performance, né? Então tem lá como visão ser o melhor em performance com a melhor qualidade para o cliente. Então, óbvio que performance é muito importante, mas não dá para você ter o mesmo modelo de performance para quem trabalha em comunidade, para quem não trabalha em comunidade. E a gente vive esse mundo misto. Então, estamos testando novos modelos de performance para quem trabalha em comunidade. Se a gente quer ter uma cultura mais colaborativa, né, quais eram os elementos que a gente precisava trabalhar
em todos os aspectos. Performance foi um deles. Então, uma das coisas que a gente teve de mudança, que foi uma mudança para dentro muito grande, que foi tirar a curva forçada, né? Porque a gente quer ter cada um, né, trabalhando mais colaborativamente, e tinha-se a percepção de que aquele modelo de remuneração não contribuía para um modelo mais colaborativo, mas sem deixar a performance de ser um pilar importantíssimo. Então, acho que as coisas se falam muito, e eu realmente acredito demais que elas têm que se falar, que as pessoas dentro da área de pessoas têm que estar muito conectadas entre si, entre as áreas. Acho que áreas de RH perdem demais quando você tem uma pessoa de treinamento que só entende de treinamento, uma de recrutamento que só entende de recrutamento, e uma de remuneração que só entende de remuneração. Acredito muito nesse multiconceito, porque eles estão interligados e eles são a sustentação da cultura que a gente quer ter. Vários, se você for pensar, vários dos produtos de RH, quem você promove, quem você demite e quem você contrata, diz muito da empresa que você é e que você quer ser, né? Então, você está falando de tudo, né? Se o processo de recrutamento interno, externo, está falando de treinamento, está falando de performance, está falando de remuneração. Então, acho que eles têm que se falar. Sim, eu concordo com vocês, até porque, às vezes, eu até brinco, pau que nasce torto nunca se endireita. Às vezes, você deu a melhor formação para aquela pessoa, o melhor processo de onboard, formação funcional, e nem assim ele está performando. Então, às vezes, é melhor ali cada um direcionar para o caminho do que ficar no próximo ano enxugando gelo, tentando cobrir, de novo, com treinamento, o desenvolvimento dessa pessoa, né? E aí, quando a gente vai até trazendo uma mudança de mindset dentro da área de gestão de pessoas, prepondera na nossa área a formação humana. E quando a gente olha para os desafios cada vez mais complexos, a gente realmente tem que forçar um pouco a multidisciplinaridade e a visão diferente. Tem especialistas que promovem hoje que a área de RH deve ser dividida em 3 partes. Uma parte de humanas, uma parte de business, pessoas que vieram do front do negócio, que entendem bem o negócio, e 1/3 pessoas que entendem de números, estatísticos, para exatamente lidar cada vez mais com a capacidade analítica, modelos preditivos. Eu conheço bem a IBM, é uma das organizações que realmente tem conseguido trabalhar isso de uma forma que eles conseguem predizer, justamente por conta de terem o Watson, essas coisas, que a pessoa está para sair da empresa por conta de alguns indicadores de desempenho, de presença, de consumo de material dentro da academia deles. Então, a gente está trabalhando aí, pelo menos para tentar deixar ele mais conectado, né? Essa empresa, a Culture Rocks, ela fez uma pesquisa que foi divulgada na época, no dia 6, e aquela velha disputa, né? O RH é estratégico ou não, né? Daí, na pesquisa deles, que tem um certo viés comercial, lógico, apontou que 62% está aí considera que tem um RH estratégico. Mas aí, quando você vai perguntar das ferramentas, assim, foi lastimante assim, o número da deficiência e da falta de tecnologia para suportar todo esse RH estratégico. E, pasmem, por incrível que pareça, o maior gap de tecnologia está em 2 processos de gestão de pessoas: aprendizagem e desempenho. E, Santilli, como é que a tecnologia, os dados, podem contribuir cada vez mais para que a gente não só faça avaliação de resultados, mas faça realmente um acompanhamento dessa performance para realmente estar sempre ali o mais rápido possível, traçando as ações de aprimoramento e também aí as intervenções necessárias. Esse exemplo da IBM que você deu, né, que eles conseguem prever quando um funcionário vai sair, etc., eu acho que funciona do mesmo jeito o monitoramento de comportamento, de consumo de informação, de quanto a pessoa circula até. Teve um grupo educacional, que vocês sabem que grupo educacional, eles perdem muita gente que começa a estudar, entra na faculdade e tal, depois acaba saindo, né? Tem um drop-off muito grande.
E eles estavam querendo entender o porquê disso. Então, eles começaram a ver o comportamento das pessoas de acordo com o Wi-Fi. Então, o cara entrava na faculdade, ele se logava no Wi-Fi da faculdade. Aí começava a ver qual que é o comportamento dele ali naquele ambiente, o quanto tempo ele ficava na sala, que ele saía, etc. Começaram a monitorar isso tudo para conseguir prever quando, né, qual era a probabilidade daquela pessoa parar de pagar e sair. Então, quando você fala de tecnologia, tem a ver com a questão de previsibilidade e monitoramento de comportamento para você entender o que você precisa aportar e em que momento. Então, isso parece um pouco invasivo, né? Mas, assim, a gente hoje é completamente monitorado, né? Assim, o seu celular ouve o que você... isso não é mito, eu já testei, ele realmente ouve o que você fala e manda propaganda, ele vê, né? Eu estava resistindo a colocar lá na câmera do computador lá, o adesivo, lá coloquei também, na verdade eu achei uma portinha assim que fecha, colei ali para abrir e fechar, mas assim, hoje a gente já é monitorado e não sabe. Então, por que não usar isso para o lado bom, né, de ajudar essa pessoa a aumentar a performance? Então, acho que é nesse sentido, é você conseguir, com tecnologia, capturar isso para entregar aquilo que aquela pessoa precisa, que é escala com individualização, que eu entendo que é o caminho também que a Via Varejo está fazendo, né? E o que eu ia te perguntar, Paulo, depois a gente conversa, se você já conseguiu medir esse efeito, porque certamente você tem produtos e serviços que você consegue vender com maior margem, né? A margem de um CDC ou de um seguro é muito maior do que uma geladeira, imagina. Então, você pode, com certeza, treinar as pessoas, incentivar a venda de outros produtos e conseguir medir um retorno absurdo nisso, né? Então, acredito que o caminho é esse aí. Quando a gente fala em vendas, talvez seja mais fácil, porque é muito na veia, né? Ainda mais em varejo. O cara está lá, você pega a venda dele do último mês, do último ano, compara com média, etc. Mas em questões também comportamentais, de liderança, mas você consegue medir. Você consegue saber com o IoT, por exemplo, de um Apple Watch ou outro qualquer, o quanto aquela pessoa circula na organização. Será que esse cara está circulando o suficiente, por exemplo, se ele tem que integrar equipes que estão em diferentes localizações? Isso pode ser um feedback para alguém que precisa se integrar mais, por exemplo. Então, acho que o caminho é esse. Eu peguei aqui a contribuição do Anonymous, pessoa que sempre posta aqui com várias perguntas, mas, de certa forma, eu vou primeiro pegar o da Luana Morim, que foi a mais votada aqui até agora. Isso se eu soubesse mexer no Android. Como é que entra na tela iniciar do Android, por favor? Obrigado, obrigado. Se você entrar de novo, eu vou te chamar, viu? Uma pergunta meio complexa, eu vou dividir entre nós quatro aqui, que vai ser realmente difícil. Quais foram as principais mudanças na área de treinamento corporativo que vocês notaram nos últimos 5 anos e como vocês analisam essa área para os 5 próximos anos? Dificílima. Bem, eu vou responder do meu ponto de vista. Tem vários. Eu vou falar aqui, acho que nos últimos 5 anos, a ascensão do modelo 70-20-10 enquanto prática, não como discurso, nós fazemos on-the-job training, largamos uma pessoa do lado da outra e elas se viram. Não, a gente realmente estrutura esse processo informal para que a gente maximize os resultados dessa experiência. Então, eu acho que a adoção do modelo 70-20-10, aí, valorizando a aprendizagem informal, o conhecimento social e o aprender fazendo realmente ganharam destaque nos últimos 5 anos. E o que vem pela frente, talvez, é a parte analítica. A gente vai ter muito mais dado, eu não sei se vocês sabem, mas a educação em geral é um dos setores que mais gera estatística. A cada acerto, a cada erro, a cada leitura, não sei o quê, você gera um dado. Tudo isso aí pode ser conectado, integrado com performance e desempenho, ainda mais organizações como Via Varejo, Fast Shop, que conseguem fazer um resultado por CPF, ou seja, por pessoa dentro da organização. Então, eu acho que aí a gente vai conseguir fazer um aprimoramento cada vez mais acelerado das ações de educação corporativa. Olhando o caminho até aqui, eu acho que onde a gente sente mais é a questão da personalização. Então, só faz sentido se tiver um interesse ou uma necessidade. Se não tem um interesse ou uma necessidade suas, esquece. O cara vai fingir que fez, vai fingir que avaliou e eu vou fingir que ele fez.
É um grande trabalho para fazer a gestão do fingimento. Porque é um cuidado que a gente tem que ter, porque com todo esse monitoramento, vou fingir, vamos fingir, tudo bem, porque isso também faz parte, né? Porque se é demais, tem que ser uma coisa saudável para a pessoa, saudável para o negócio, porque tudo que é demais, né, você começa a contornar, porque nós somos bastante inteligentes, todos somos, então a gente começa a contornar o sistema, o monitoramento, e a gente perde o foco do que realmente é necessário. Para que é isso? Para quê? Eu tenho que andar quantos passos por dia para dizer que eu estou super animadão? Né? Não, eu tenho que andar o que eu tenho que andar. Eu acho que esse é o grande ponto, é o para quê. Né? De novo, a gente ter muito cuidado com isso. Então, acho que a personalização do interesse e da necessidade. Qualquer coisa além disso, eu acho que aí a gente corre o risco de distorcer e investir mal. Para frente, e por isso que eu gosto tanto da Score, mesmo, e a gente ainda não somos clientes por segundos, tá? Porque de todas, né, vai visitar startup, de novo, tem muita coisa bonita, fancy, com o mesmo modelo mental. E poucos são aqueles que realmente mudam a forma da gente fazer. E a Score foi a única das conversas que eu tive naquele momento que fala assim, não, para mim, desenvolvimento é todo mundo participando. Quem disse que alguém sabe mais? Eu, de RH, vou dizer o que as pessoas sabem, mesmo negócio, porque uma pessoa da área de distribuição ou da área comercial não necessariamente tem todas as respostas. Não tem. Todo mundo tem. Porque quando eu tenho um problema pessoal, o que eu faço? Qual é o cara que conhece isso? Eu vou catar esse cara e vou ver o que ele está fazendo. Não é isso que a gente faz? Se eu consigo falar com ele, melhor ainda. Se eu não consigo... Cara, eu mandei um e-mail para o Daniel Kahneman. Vocês sabem quem é o Daniel Kahneman. Rápido e devagar. Eu fui tirar uma dúvida com ele. 5 minutos depois, ele me respondeu. Não foi a secretária dele, foi ele. Aí eu falei, olha, a gente está pensando em trazer você. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma viagem para a América Latina no período tal, eu vou ficar mais barato para vocês se você juntar aí com o pessoal. Eu falei, que legal, não sei o quê. O Daniel Kahneman. Então, assim, você quando quer, você corre atrás. Minhas filhas, 15 e 13 anos. Cara, donas de veganismo e vegetarianismo. Donas. Convencem milhares de pessoas a se tornarem veganas e vegetarianas. Por quê? Eu mandei, porque o nutricionista mandou, não, porque tem um interesse. Então, assim, todo mundo é capaz de fazer isso. Então, eu acredito muito na abertura. Todo mundo participa, todo mundo cata, todo mundo divide, porque é de interesse e é necessidade. Então, da personalização para a colaboração, para o ativo no processo. Acho que vocês já falaram tudo. Acho que assim, eu não consigo, 5 anos hoje em dia, eu acho que parece muito tempo, mas assim, de tendência, acho que a questão do indivíduo, da personalização, que eu acho que o Analytics está trazendo, vai trazer cada vez mais essa possibilidade. Acho que a sala de aula corporativa, a sala de aula corporativa, estou falando de forma ampla, né? A educação corporativa, acho que ela acaba sendo um pouco o reflexo da sala de aula tradicional do que está acontecendo nas nossas escolas. Então, como eu me mudei do Rio para São Paulo há pouco tempo, eu visitei muitas escolas para escolher a escola do meu filho, e posso dizer que o ambiente da sala de aula dos nossos filhos, dos nossos netos, vai ser muito diferente do que foi a nossa, né? A sala de aula, a forma como eles apresentam, a dinâmica. Então, eu acredito que a dinâmica está mudando muito, porque o nosso comportamento está mudando. O conhecimento está livre, né? Então, eu acho que essa tendência passa para a educação corporativa também. Como a gente deixar de achar que a gente vai ser uma educação corporativa que tem todo o conteúdo que eu vou dar ele para você. E como é que eu uso todo esse conteúdo, como é que eu conecto as pessoas, como é que eu aproveito o melhor de cada um. Acho que essa é uma tendência, e eu acho que ela é um reflexo da sociedade. Mas é difícil dizer assim, daqui a 5 anos. Mas acho que a gente vive uma
é um pouco da angústia do momento. Mas, e acredito muito na questão da excelência do que a gente entrega também. Assim, todo mundo agora fala, qualquer indústria que você for sair, qualquer amigo vai falar que a empresa dele está trabalhando em centralidade do cliente, né? Então, quase todos. E quem é o nosso cliente interno, né, na educação corporativa, né? São meus funcionários. Então, isso reflete na cobrança para a gente. Então, acho que a excelência, o cuidado em cada coisa que você vai fazer, do que ele precisa, né? Eu não sair oferecendo para ele uma coisa que ele não precisa, acho que a gente vai ter esse reflexo. Já tem, né? Mas vai ter cada vez mais, é o que eu vejo. Teve bastante tempo para pensar, hein? Tô esperando umas 3, 4 ali, ó. Foi bom que você não me chamou primeiro essa vez. Quem foi que fez a pergunta? Foi o Anônimo ou não? Foi alguém, né, que fez, não foi? Legal. Eu acho que os últimos 5 anos, a gente teve uma escassez, não sei se vocês concordam comigo, mas, enfim, da convivência com vários clientes, teve uma escassez de recursos para a educação, de forma geral, então os orçamentos diminuíram, o que gerou um movimento positivo da busca de novas alternativas de treinamento, talvez uma migração maior aí para essa questão do digital, etc., e novas tecnologias, até o que forçou a gente a ir falar com as startups e buscar coisas diferentes, porque realmente não dá para continuar no mesmo modelo de sempre. Por outro lado, a qualidade da mão de obra, essa minha percepção, diminuiu. As pessoas chegam menos prontas para o trabalho do que a gente esperaria. E, para mim, a questão aí é que elas chegam menos prontas, mas elas não sabem necessariamente que elas estão menos prontas. Então, o desafio é mostrar como é que você precisa chegar nesse nível mínimo para começar a fazer aquilo que você precisa fazer, sem passar 1 mês ou X tempo de integração e treinamento tradicional, porque não dá tempo e ninguém tem dinheiro mais para fazer isso. Então, acho que a gente viveu esse dilema aí nos últimos 5 anos. E daqui para frente é um pouco do que a gente já falou aqui. A questão, acho que, do lifelong learning é importante, as pessoas estão entendendo que elas não vão continuar sendo relevantes, elas não aprenderem cada vez mais no seu dia a dia. O 70, 20, 10, eu acho que está começando agora a virar mais realidade, as pessoas aprenderem realmente no dia a dia do trabalho. Então, acho que o futuro tem tudo a ver com tecnologia, tem tudo a ver com o que a gente já sabe, já faz, a tecnologia está aí. Na área de consumo, essa pressão vem do consumo, né? Falar de user experience, tal, é do consumo, é para a gente conseguir ganhar mais cliente, atender melhor. E tudo isso tem como a gente usar também internamente, como você falou, quer dizer, em todo o processo e em educação também. Então, acho que essa é a grande mudança daqui para frente. Espero ter respondido. Acho que tem uma coisa interessante de educação, a gente está falando de uma empresa de educação, né, que está suportando as empresas de educação. Acho que a gente, principalmente que é grande, se prendia muito a sistemas muito robustos, né? Empresas grandes tinham muito medo de não usar sistemas muito robustos, né? De não usar um Oracle, de não usar vamos falar aí, Cornerstone, não usar desses grandes sistemas, não ir para um sistema IBM. Eu acho que esse medo está mudando muito, né? E à medida que as empresas vão testando, vão aprendendo as metodologias ágeis, elas vão gostando mais, porque elas vão fatiando o problema e vão perdendo o medo de aprender junto com empresas menores e, mesmo sendo grande, testarem sistemas, seja para treinamento, seja para avaliação de competência. Isso eu vejo nitidamente, assim, essa perda de medo, que eu acho que vai ser uma outra tendência de surgirem muitas soluções. Recentemente estava numa reunião com TI, defendendo um dos meus projetos lá de TI, e a pessoa me perguntou, mas você não vai vir aqui daqui a 2 anos me pedir outro sistema disso? Aí minha resposta para ela, eu falei assim, você já viu quantas HR Techs tem hoje? Como é que está esse mercado? Como é que esse mercado está mudando? Talvez eu te peça daqui a 6 meses, 1 ano, né? Então, e falando para treinamento também, talvez o EO, não vou ter um sistema, vou ter 2. Eu vivo eu vivo essa questão de ter alguns sistemas, a gente está tentando até focar, mas eu acho que esse é um outro ponto. Perda de medo de trabalhar com sistemas muito robustos demais e aprendendo junto com empresas menores. Também, em cima do que vocês estão falando, é que é muito mais específico, né, porque é mais ágil, é mais modular, e por ser modular, eu não preciso ter grandes casamentos.
né, e grandes custos. Então, a gente brinca lá, que a gente casa menos, tem mais Tinder, né? Então, é o match para aquela situação, entendeu? Então, assim, você vai meio para o modular, né? Então, são diferentes, né? Conhecimento líquido, relações líquidas, não é isso? Tudo é líquido, inclusive essas relações. Essa pergunta, acho que é importante você separar o que e o como. O que sempre vai estar mudando, é o foco no cliente, cada hora é um tema, né? O como se divide em duas coisas. Tem coisas que são um pouco mais de tendências, tecnologias, sei lá, gamification, adaptive learning, microlearning, etc, uma série de palavrinhas novas. E também você tem que se ater aos princípios. O que a gente está discutindo aqui o tempo inteiro, ou seja, é andragogia na veia, é knowledge, ou seja, a pessoa precisa entender o para quê, o que e o como, ela tem que sentir significado naquilo para se dedicar, e aí, de certa forma, a gente tem que embutir experiências naquilo, tanto que ele vai construir, quanto também ele vai, então, utilizar como base para ampliar seu repertório, né? Então, a gente tem que saber ponderar esses dois aspectos. Patrícia, você é a bola da vez mais cantada aqui, ó. 6 votos para perguntar para você. Do Anônimos ainda, viu? O bomba. O Anônimos falou que quando a gente estiver tomando cerveja lá, ele vai vir para conversar, para se apresentar. Patrícia, como implantar o digital em uma empresa tão tradicional e de segmentos diferentes? Bem, primeiro, priorizar. Então, quando a gente fala em saúde, quais são as jornadas mais críticas para o nosso negócio, né? Então, essa é a primeira. Em alto, quais são as jornadas mais críticas? Então, a gente também fez a nossa revisão estratégica com o BCG, e a nossa jornada digital está com a McKinsey, porque nós somos Tinder. Porque, no fundo, para cada desafio, você tem parceiros diferentes. E tudo bem, porque todo mundo ganha com isso. Todo mundo ganha, né? Todo mundo aprende. A gente até teve reunião junto ao McKinsey com o BCG, discutindo, debatendo, é muito rico. Então, o que a gente está fazendo? Número 1 é priorizar. Então, a gente teve uma revisão estratégica, priorizou as jornadas, em cima das jornadas, dos clientes e envolvendo toda a cadeia de valor, aí sim a gente está começando a fazer a transformação digital dentro dessas jornadas. Aí o resto da organização, bem, está funcionando muito bem, obrigada, do mesmo jeito que funcionava, né? Por quê? Porque a ideia é a transformação das jornadas pela multifuncionalidade começa a polinizar mudanças em legados, começa a polinizar mudanças na forma da gente trabalhar, principalmente nas áreas de back-office, como tecnologia, como operação, como finanças, né? Como é que você faz crédito, como é que você faz pagamento, meios de pagamento, enfim. Então, o que a gente está fazendo em cima de negócio, necessidade de negócio, estratégia, priorização de jornadas, transformação dentro dessas jornadas, são 14 em saúde, são 6 em alto. E as outras linhas de negócio? Não foram priorizadas. Estamos priorizando essas 2, 14 mais 6. Porque não temos dinheiro para tudo. Então, esse é o nome do jogo. Vamos começar aqui. E dentro de cada célula, o analytics, dentro de cada célula, você vai ter os cientistas de dados, os product owners, enfim, os squads, os guilds, blá, blá, blá. Por quê? Porque é a forma de você gerar valor mais rápido para o seu cliente. E é algo que não existia no mercado segurador. Né? Porque o mercado segurador, cliente, lá atrás, cliente não, era o corretor. O corretor é o nosso cliente. Mas, na verdade, o que acontece? O cliente é o nosso cliente, o corretor é o nosso parceiro para entregar valor ao cliente. Então, ele está junto nessa jornada. Tá? Então, para não me alongar mais, 1, priorização. 2, o que é relevante para o negócio e a transformação se dá aí, e essa transformação poliniza outras transformações e começa a criar referências positivas para as outras áreas de negócio. Para as outras áreas de negócio e para as outras áreas que apoiam o negócio. E é dessa forma que a gente está fazendo. Temos todas as respostas? Não, a gente está construindo capacitação, desempenho, remuneração, a gente está construindo junto com cada uma das jornadas, junto com cada um dos squads. Está fazendo ali para ver o que é comum, para ver também, de novo, o que vai polinizar e o que não vai polinizar ainda.
e dar valor para todos esses mundos diferentes dentro da organização. Porque também é muito ruim numa organização grande, que está aqui há 123 anos, aqui há 90, né? Aqui via varejo, 60, né? Não é isso? Então, assim, você fala assim, olha, todo mundo que está lá no dia a dia, aqui que é legal, né? Tudo tem que ser legal. Tudo tem que ser legal. Então, esse é um grande desafio, é como é que é legal para todo mundo, como é que a gente embarca todo mundo, mas em doses diferentes. Porque somos diferentes, estamos em negócios diferentes, em estágios diferentes, então o nosso envolvimento será diferente agora. Amanhã vai ser outro, depois da manhã vai ser outro, ano que vem vai ser outro. E é isso, né? Bem-vindo ao mundo líquido. Alguém gostaria de complementar? Venho passar uma pergunta aqui, difícil. Agora a gente vai começar com o Santilli. Que é o seguinte, como vocês enxergam a adoção do novo paradigma Learning Experience nas organizações? Quem perguntou foi o anônimo também? Tem nome. Milagre. Ali. Eu estou sempre comparando o que se fazia alguns anos atrás e hoje, né? Quando você falava de experiência, até um tempo atrás, era fazer uma experiência presencial. Estão trazendo o Clown para fazer um workshop de inovação e criatividade, né? Fazer negociação no mercado municipal. Então, esse tipo de coisa a gente fez muito já lá atrás, que era a experiência que não é só estar aqui na frente passando slide, mas colocar as pessoas em situações para que na situação ela consiga aprender efetivamente. Quando você fala de experiência hoje, a gente muitas vezes não tem o luxo de conseguir fazer isso em escala, porque o segredo é tentar escala, é você proporcionar experiências digitais, né, por meio de formatos digitais, mas que você também dê a chance de colocar as pessoas em contato. Então, por exemplo, de ter uma reunião, um action learning, de 2, 3 horas, para discutir algum ponto específico, as pessoas podem se encontrar, podem perceber que tem o mesmo problema via um aplicativo, alguma coisa assim, e marcar um encontro, ir lá conversar sobre aquilo, como é que solucionar isso e tal. Então, assim, a experiência ela vai ser mais mediada por tecnologia para ser mais escalável, mas não vai acabar necessariamente com olho no olho, com cara a cara. Então, a tecnologia ela vem para viabilizar e facilitar isso. Então, basicamente, eu vejo muito mais micro-experiências nesse sentido, saindo do digital, indo para o físico, olho no olho, voltando para o digital e se realimentando. Não? Não, acho que tá bom também. A minha resposta, né? Não, porque, assim, eu concordo com o Santilli, porque quando você falava antes de experiência, né, experiência era abraçar árvore, né? Você ia abraçar árvore. Aí todo mundo, lá vem o pessoal de abraçar árvore, não é isso? E até hoje tem, né? Mas, assim, experiência hoje é bem diferente. Experiência é realidade. Experiência é igual a realidade. Não adianta eu falar um monte de coisa e a realidade ser diferente, não é isso? Então, para mim, experiência é igual a realidade. Acho que tudo... Milagre, você é desenvolvedor ou você é de RH? Tá, então, acho que ele quer saber mais dentro da plataforma. Eu acho que, assim, tudo é uma experiência. Se ela pode ser boa ou pode ser ruim. Entendeu? Quando as empresas começaram a botar tecnologia, LMS nas organizações, elas olharam o repositório de PowerPoints e migraram todos para lá e falaram, temos um LMS, só que a experiência era árdua aprender daquele jeito, não tinha o mínimo de design instrucional para você interagir com os objetos de aprendizagem. Hoje você tem muito mais condições, não só de fazer scores mais potencializados, digamos assim, com mais realidade, com mais contexto, etc., como você também tem aí uma variação de formatos. Até então, os LMS eram todos fechados. Então, era uma hipocrisia, né? Vamos aprender, vamos expandir os conhecimentos e toque o que você pode aprender, porque tudo o firewall bloqueia. O site do YouTube bloqueia, o canal do blog do fulano bloqueia, então... daí você fala, como isso é possível? E hoje não, essas plataformas têm feito uma lógica de fazer o record, né, o LRS, e de registrar as experiências que você vai tendo, seja lá dentro do seu repositório, num repositório de um MOOC externo, ou mesmo dentro aí enfim, outras experiências que você determina que aquilo possa ser possível. O importante, eu acho que é pensar na experiência ser boa, né?
vez que a gente pensar em experiência, a gente às vezes vai para o tool, para a tecnologia, né? Eu acho que o contexto é a experiência maior, a experiência com o colega, a experiência alguém está aberto a você ter a dúvida. Então, assim, eu acho que quando você vai muito para o tool, mas o contexto ele não está sintonizado, você não tira todo o proveito daquilo. Então, é o cuidado de novo, o que é necessário aqui, então, qual é o aprendizado que é necessário aqui? E pode ser de várias formas. Então, também é um outro cuidado que a gente tem que ter para não focar muito só na tecnologia, porque você tem que englobar bem a direção, os colegas, o ambiente, ele tem que favorecer isso, né? Inclusive a tecnologia. Legal. Aqui o Henrique pergunta: para um RH atuar de forma mais estratégica, é preciso que a alta liderança compreenda o papel do RH. Como trabalhar essa mudança de mindset em companhias mais tradicionais? Passar para a Raquel. Bom, assim, eu acho que pensar em que você vai mudar uma estratégia sem ser através das pessoas, eu acho que isso está bem claro, né? Então, eu hoje tenho o privilégio de poder falar que acho que eu não tenho esse desafio, acho que está lá nos pilares estratégicos do banco, nas frentes estratégicas, a relevância da gestão de pessoas. Então, eu acho que, assim, provar isso, você tem que... Eu não gosto muito desse negócio de RH é estratégico, eu sempre achei essa frase meio... Nunca gostei disso, assim, eu achei sempre... sensação de menor valia, sabe? Eu não gosto. Aprovação. Como em qualquer área, você vai fazer coisas estratégicas, coisas operacionais e coisas táticas. Então, e o que é operacional e tático é estratégico ser bem feito, tem que ser bem feito. Então, eu acho que, como todas as áreas, a gente tem coisas operacionais, tem táticas e tem estratégicos. Para a gente ser estratégico, você tem que entender o negócio. E perguntar e ter o problema bem definido antes de sair fazendo. Acho que esse é o primeiro... Acho que eu já falei, vou ser repetitiva, porque acho que é muito meu modelo mental de pensar nas coisas. Dificilmente, se me falarem assim, preciso de um treinamento de não sei o quê, eu não vou perguntar por quê. Ou se me perguntarem, preciso de mais... preciso fazer agora cyber. Mas por quê? Eu já não tenho os caras de segurança da informação? Qual exatamente é a diferença? Então, acho que para o RH ser estratégico, ele tem que entender qual é a estratégia do negócio, entender quais são as frentes que ele colabora. E nas transformações que a gente está vivendo hoje, eu acho que cultura... é fundamental em toda a transformação. Então, acho que o RH é meio claro, mas aí a pessoa tem que querer entender, né? Assim, não querer só fazer recrutamento, só fazer o que está claramente no teu escopo claro, assim. Patrícia? Eu concordo com a Raquel. Eu tive também o privilégio de sempre trabalhar em empresas que colocavam todas as áreas com igual relevância, né? Não é uma mais, outra menos. Todas as áreas com igual relevância para uma entrega boa para o cliente. Mas caso você não esteja numa organização que tenha enfim, esteja nesse estágio, porque são estágios, né? Não é porque é pior ou melhor, é porque são estágios, né? E se você quiser estar nessa organização, né, quiser fazer essa transformação, porque é uma pergunta que você tem que fazer, né, o quanto vale a pena estar numa organização, que se eu insistir muito a coisa não anda, você também tem que fazer essa pergunta, mas a companhia ainda não tendo essa consciência, mas a fim de fazer isso, é muito no que a linha que a Raquel colocou. Você está lá para ajudar o negócio e as pessoas, mas são os dois. Porque é fácil também você virar só negócio, e é fácil você virar só gente. Então, como é que você tem boas soluções, boas recomendações que estão alinhadas para a organização, ponderando e levando em consideração o que é necessário para aquele grupo de pessoas. Porque senão você perde o seu valor. Porque finanças vai ser a mesma coisa, é o que é importante para o negócio, mas financeiramente faz sentido. Marketing, o que é negócio, todo mundo vai olhar o seu lado. Aí a gente também tem que olhar o nosso lado, que é a gente. Então, como é que você faz um equacionamento, mais com a pegada do negócio, olhando o negócio, e só faça coisa que seja útil e seja feita com a área? Porque a solução não vem de você. Você ajuda a entregar uma solução, como qualquer outra área. Tecnologia faz isso, finanças faz isso,
RH faz isso, operações faz isso, todo mundo faz isso. Senta com o teu cliente e desenvolve coisa útil. Eu acho que, assim, acho que o primeiro passo para você não ser estratégia é você negligenciar o básico do RH, assim. Então, se você não tiver tua folha rodando direitinho, teu plano de saúde bem, a pessoa sendo bem admitida, as coisas acontecendo do básico, você não abre nem espaço para conversa mais estratégica. Então, assim, o básico tem que ser muito bem feito. Acredito muito nisso. Pergunta do RH estratégico surgiu há 30 anos atrás. Outro dia eu fui fazer uma fala para um pessoal de RH, eu coloquei os desafios do RH, tecnologia, colaboração, etc. e tal. Todo mundo concordou. Aí eu baixei, eu mudei de slide, estava lá, URIST 1989. Então, assim, a pergunta está errada. A pergunta não é se o RH é estratégico ou não. Essa pergunta é que nem falar do ame ou deixo, né, que a CBT colocou no ar aí, né? Quer dizer, está fora do tempo. Né? Para mim, a questão é quais são os indicadores, quais são os resultados de negócio que a RH está trazendo, ponto. Não importa se ele é estratégico ou não, quem quer saber isso? Então, acho que essa pergunta está errada, a pergunta é de 30 anos atrás. Sim, eu compartilho, às vezes é uma autoafirmação, falta de confiança das pessoas que atuam na área, e às vezes até parafraseando o Kennedy, né? Ele falava assim, antes de perguntar sobre seus direitos, diga o que você pode fazer para o seu país. Então, acho que é a mesma coisa, antes da alta liderança saber o papel do RH, não, é o RH entender do negócio, para daí sim ele ganhar seu espaço dentro da organização. O Anonymous aqui, com 8 adesões, ele pergunta aqui para a Raquel. Raquel, novamente, a mais solicitada. Acho que ele está interessado em você. Ai, meu Deus. Brincadeira. 100 mil pessoas é muita gente. Dá uma dimensão para a gente de quantos programas de treinamento o Itaú precisa para se manter no topo. Essa é uma ótima pergunta, né? Gente, são muitos programas. E assim, a gente está organizando, assim, porque a gente tem os programas de formação, a gente tem os programas recorrentes. Então, assim, se eu te der um número, eu posso te dar um número somente da área de varejo, são 44, que a gente viu, que eu vi isso hoje de manhã. Somente do varejo, a gente tem 44 programas, vamos dizer assim, razoavelmente formais. Agora, tem uma pergunta interessante, porque isso me gera um certo desconforto, né? Quem trabalha comigo sabe, porque eu sou super a favor da simplificação no que é possível. Então, são muitos programas, mas se eu puder contribuir para simplificar um pouco, eu vou contribuir, que eu acho que às vezes quem faz demais não faz bem, né? Então, a gente está tentando simplificar. Mas eu posso dizer tranquilamente que tem uns 100 programas, no mínimo, assim, e muita criatividade, assim. Tem muita coisa boa, muita coisa bacana. Tem os programas de formação, que são muitos, que aí não tem como, porque a gente tem produtos para formar os gerentes de relacionamento, gerentes operacionais. Todos estão programas razoavelmente bem formados. Tem uma trilha de liderança mais ou menos por níveis, e a gente quer caminhar mais para um modelo de curadoria, né, de conteúdo. Ter os programas, sim, muito chancelados, que as pessoas também gostam de participar e em alguns temas precisam, ter os de formação e ter as curadorias de conteúdo. Essa deve ser o caminho que a gente vai seguir. Eu atuei em 2012, isso não é público, não é nada segredo de consultoria, mas em 2012 eu atuei no projeto que fez nascer a Unibrad. E lá a gente havia contabilizado mais de 350 soluções no portfólio, somando presencial, digital, etc. E aí tem muita redundância, tem muita coisa contraditória. E quando você consegue fazer, é incrível o potencial e a uniformidade e a sinergia que você pode ter com todas essas soluções. Então, não é quantidade, é realmente qualidade. E aí, gente, lembrando da máxima, os recursos são escassos. Exatamente. E aí você tem que fazer uma estratégia ABC e focar naquele A e fazer um diagnóstico profundo e desenvolver uma solução personalizada. Está caminhando muito para desenhar, vamos dizer, trilhas funcionais, então, por organizar os conhecimentos funcionais,
mais ou menos um modelo lá de soft skills, para que a gente deixe muito claro na organização que esses, sim, são treinamentos transversais, e tentar definir tópicos mais disruptivos, tópicos que vão ser muito relevantes para o nosso futuro, né? E esses também serem transversais para a gente evitar replicação e retrabalho, também com curadores que você tem num banco desse tamanho. Você tem uma pessoa que é super especialista em design thinking, você tem uma pessoa que é super especialista em agile, você tem uma pessoa que está super especialista em ciência de dados. Então, a ideia é a gente aproveitar muito o nosso conhecimento interno, que tem muita gente boa, e aí usar essas... E que, normalmente, quem é muito bom e é muito estudioso, gosta de compartilhar. Então, é esse conceito que a gente quer usar, valorizar a cultura de aprendizagem também, valorizando as nossas, né, quem são os nossos grandes especialistas lá, e tentar diminuir um pouco a variedade de programas. Sabendo diferenciar o que é conhecimento básico, ou seja, higiênico, para colocar a pessoa dentro daquela posição, ou seja, que ela assuma a bunda na cadeira, e aí sim fazer a expansão dessa cadeira, pensando em temas de desenvolvimento futuros de competências, né? Bem, eu só na minha defesa, gente, aqui eu não consigo ligar o Android por conta da digital, tá? Minha digital não é a mesma do dono, por isso que eu não consigo liberar. Mas, dado que a gente está nos 10 minutos finais aqui, eu gostaria de pedir que as pessoas fizessem aqui, pensassem nas considerações finais, ou seja, pensando aí no contexto do que foi essa discussão, pensando na própria temática do evento, né, esse conhecimento líquido, essa questão mais rápida, imediata com o conhecimento, exatamente porque ele tem uma taxa grande de volatilidade, de perda, né? E tudo que a gente, enfim, discutiu aqui. O que vocês teriam de considerações finais? Podem ser dicas, podem ser aí lições aprendidas dentro dessa jornada que vocês poderiam compartilhar com quem está aqui presente. Eu acho que o ponto dessa pergunta, né, que vocês fizeram de quantos programas tem, realmente a gente pensa 100 mil pessoas, né? Quantos programas será que devem ter? Mas o fato é que essa pergunta também é uma pergunta do tipo, quantas horas de treinamento você treinou as pessoas? O que importa isso? Para quem importa quantas horas você treinou? De verdade. Nada. A pergunta deveria ser, o que você conseguiu atingir com os treinamentos? O que você alcançou? Se você treinou tantas horas, teve um programa ou 100 mil programas, não importa. Então, acho que a gente tem que começar a quebrar esse paradigma de fazer as perguntas certas, as perguntas da questão, né, de performance, de resultado. Por que você está fazendo isso? Eu acho que essa é uma mudança de mindset que está ocorrendo em função de toda a evolução tecnológica, em função de pressão, de orçamento, de custo, etc. E a gente está num momento de transição. Quando você falou das escolas, eu lembrei que a minha filha pediram para ela fazer uma apresentação e dar uma aula com slide, com PowerPoint. Ela tem 9 anos. Então, ela teve que ir lá, né, escolher um tema. Obviamente, fui eu que montei o PowerPoint para ela. Mas, assim, ela queria assim, pai, o que você vai botar no slide? Eu falei, não sei, você vai saber o que você vai falar sem slide. O slide você vai colocar o mínimo de palavras possível, você vai colocar lá as figuras para as pessoas olharem, senão você vai ficar presa no slide. Mas, assim, eu não me lembro na escola ter isso. Então, aparentemente, a escola, ela ainda está com mesa e cadeira, né, com o professor, mas está mudando. Então, acho assim, a gente vai, daqui a alguns anos, 10, 15 anos, ter pessoas bem mais preparadas para essa realidade que a gente está vivendo agora, essa fase de transição. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar, assim, façam as perguntas certas e tenham sempre esse mindset de lifelong learning, aprendizagem ao longo da vida. A gente não vai poder parar de aprender nunca, e agora por cada vez mais tempo, né? A gente vai viver, né, muitos anos, ainda mais do que os nossos pais e avós. Então, é isso. Bom, considerações finais. Eu primeiro agradecer, né, por estar aqui. Eu acho que o que me motiva, muitas vezes, de vir é porque toda vez que você me fala, vem falar sobre esse assunto, aí você tem que estudar um pouco, tem que organizar a sua cabeça. Então, eu realmente acredito que a gente aprende dividindo, compartilhando. Eu acho que essa tem muito a ver com o tema, né, de conhecimento líquido e o momento que a gente vive, que é um prazer individual meu, assim, dividir, compartilhar, discutir os temas. E eu acho que
acho que a gente tem que aprender todo dia, né? Então, acho que esse lifelong learning é uma constante. E, de fato, acho que para quem é de RH, quem trabalha com desenvolvimento, né? Eu e a Patrícia fizemos um curso juntas há uns meses atrás. E um dos executivos, era um executivo do Google, ele falou, de RH, ele falou uma frase das coisas que ele ia cuidar, né, que ele queria passar a fazer esse ano. E mexeu demais comigo, né, o que ele falou assim, pô, você vai em ciência, você vai em tecnologia, as pessoas de RH, as pessoas dessas áreas, sabem quem é o nome de referência, sabem que é o grande estudioso, se aprofundam muito. Em RH, e aí ele está falando até dele, né, quando a gente tem um problema, a gente vai lá e procura e faz a melhor prática, né? E o que ele estava querendo dizer? Que assim, o desafio que a gente tem de estudar mais e conhecer mais e se aprofundar também mais em aspectos dos nossos conhecimentos, né? De como as pessoas aprendem, e estudar mais sobre os temas, sobre pessoas, sobre comportamento humano. Então, essa é uma reflexão falando de conhecimento líquido para nós de RH. Eu acho que tem um desafio da gente se aprofundar mais e estudar e saber que a gente vai estar sempre aprendendo, porque se já não era constante, está cada dia mais inconstante o que a gente precisa aprender. Acho que é isso. Obrigada. Também queria agradecer estar aqui, porque eu concordo plenamente com a Raquel. É sempre um momento da gente refletir, e refletir a gente faz pouco. Então, é o quanto a gente trabalha e a gente reflete. Trabalha e reflete, porque se a gente não refletir e tiver o nosso pensamento com relação a tudo isso, porque as coisas podem ser líquidas, a gente que não pode. Assim, é o quanto a gente vive esse mundo líquido e a gente tem um pensamento crítico, aberto, aberto, principalmente para isso. Mas a gente tem que ter essa reflexão, porque senão a gente navega sempre no outro. E a gente tem que olhar tudo isso, ser científico, buscar as referências, mas, ao mesmo tempo, ter o processo reflexivo. Olha, o que eu entendi daqui? O que eu vou levar para o meu dia a dia? E, principalmente, também nesse curso a gente viu, foi com o Laszlo Bock, a outra foi com a Pat McCord, do Netflix, quer dizer, Google e Netflix, a gente conversou com eles. Ela falou assim, eu não estou nem aí para as boas práticas, eu não quero saber. Eu quero saber o que é importante para o meu negócio, para as minhas pessoas. Ou seja, a reflexão daquela organização. Eu não seria tão radical. Eu acho que a gente tem que, sim, ser científico, buscar referências, conversar, aprender, mas, sim, ter o processo reflexivo e falar assim, o que é relevante aqui para a minha organização, nesse momento, com as minhas pessoas. Porque, senão, a gente vai copiar os outros e não vai ser quem a gente é. A gente como time e a gente como organização. Legal. Eu também gostaria de agradecer ao Luiz e ao Rico pelo convite, né? Eu confesso que quando eles falaram de eu atuar nesse evento com o tema conhecimento líquido, duas coisas me vieram à cabeça. Primeiro foi o conceito do Bauman, das relações efêmeras e da coisa inconstante, né? da eterna mutação. E o segundo foram das aulas de física e química, do líquido, do sólido. E aí, fazendo uma analogia, de certa forma, a água no estado líquido, ele é propriamente dito a água em movimento, que gera energia hidrelétrica, que faz a locomotiva gerar, etc, etc, etc. Mas quando ela vai para o efeito gasoso, ela, de certa forma, pode ser uma analogia muito interessante com a questão das ideias, das conexões, realmente do funcionamento da nossa mente. E aí, o último, que é no estado sólido, é basicamente a concretização desse conhecimento em algum produto ou em algum serviço que tenha valor agregado para alguém. Então, de certa forma, o conhecimento ele é sempre estoque. Ele é uma mola propulsora. Enquanto a gente não gerar entrega, não gerar resultado, ele é sempre uma promessa. Então, sim, é importante a gente aprender, é importante a gente acumular, mas, de certa forma, com os praquês que a gente estava fazendo muito bem, discutindo muito bem, alinhados com esse norte comum. Então, é isso. Passar agora para o Luiz Novo, agradecer mais uma vez a contribuição de todos, a atenção, ao Anônimos, que está aqui presente e não quer declarar.
os não anônimos que também contribuíram. Então tá, muito obrigado.